Você sabia que existe um evangelho que a igreja ocultou por mais de 1500 anos? Um texto que contém as palavras mais secretas e revolucionárias que Jesus jamais proferiu, tão poderosas que as autoridades religiosas decidiram soterrá-lo para sempre. Este não é apenas mais um evangelho, é o evangelho de Tomé, e o que você está prestes a descobrir mudará completamente sua compreensão sobre o cristianismo, a espiritualidade e a verdadeira mensagem que Jesus quis transmitir à humanidade. Por séculos, milhões de pessoas viveram sem conhecer esses ensinamentos que poderiam ter transformado suas vidas de maneiras inimagináveis. Imagine por um instante que tudo o que você acreditava saber sobre Jesus e seus ensinamentos representa apenas uma fração minúscula da verdade completa. Imagine que existiram palavras tão profundas, tão reveladoras e tão transformadoras que foram deliberadamente eliminadas dos textos sagrados que nos são familiares hoje. O Evangelho de Tomé não é apenas mais um documento histórico perdido no tempo. É a chave que abre as portas para uma compreensão completamente nova da espiritualidade, onde cada ser humano carrega o potencial de atingir a mesma iluminação que Jesus vivenciou. Essas palavras secretas não falam de uma salvação externa, mas de um poder interior que todos possuímos, mas que muito poucos desvendam. A história que você está prestes a desvendar começou em dezembro de 1945, quando um camponês egípcio chamado Mohammed Ali Saman fez uma descoberta que abalaria as estruturas do cristianismo tradicional. Em busca de fertilizante natural nas proximidades da cidade de Nag Hammadi, este homem encontrou uma grande ânfora de barro enterrada no deserto. Ao quebrá-la, revelou 13 códices de papiro que continham 52 textos milenares, redigidos em copta, uma forma tardia do egípcio antigo. Entre esses tesouros perdidos estava o Evangelho de Tomé, um documento que jazia escondido por mais de 1500 anos, guardando as palavras mais íntimas e secretas que Jesus compartilhou com seus discípulos mais próximos. O que torna o Evangelho de Tomé singular não é apenas sua antiguidade, mas seu teor revolucionário. Ao contrário dos evangelhos canônicos que nos são familiares, Mateus, Marcos, Lucas e João, este texto não narra a vida de Jesus cronologicamente. Em vez disso, apresenta 114 ditos ou logias, palavras diretas atribuídas a Jesus, desprovidas de contexto narrativo ou parábolas explicativas. Apenas ensinamentos puros e diretos que atingem o cerne da experiência espiritual. Cada dito é como uma semente de sabedoria que, ao ser verdadeiramente apreendida, detém o poder de transformar por completo a consciência de quem a recebe. Estudiosos determinaram que este evangelho foi redigido entre os anos 60 e 140 da nossa era, o que o posiciona como potencialmente um dos mais antigos registros dos ensinamentos de Jesus. Algumas pesquisas indicam que certos ditos contidos neste texto podem ser até mais antigos que as versões encontradas nos evangelhos canônicos. Isso significa que poderíamos estar acessando palavras de Jesus em sua forma mais intocada, livre das interpretações, adaptações e modificações que, de forma inevitável, ocorreram durante os primeiros séculos do cristianismo. Mas aqui surge uma pergunta inquietante que você precisa se fazer. Se este evangelho contém ensinamentos tão antigos e autênticos de Jesus, por que ele não faz parte da Bíblia que conhecemos? Por que foi excluído do cânon bíblico e permaneceu oculto por tanto tempo? A resposta a essas indagações nos transporta a uma das histórias mais fascinantes e controversas do cristianismo primitivo. Uma trama de poder, controle e a supressão intencional de conhecimentos que poderiam ter alterado o rumo da espiritualidade ocidental. Se este conteúdo está ressoando com você, e você quer ter certeza de não perder nenhum dos nossos vídeos, onde desvendamos esses mistérios ocultos da história e da espiritualidade, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Temos muitos mais segredos a revelar que, sem dúvida, irão expandir sua consciência e sua compreensão do mundo. Para compreender verdadeiramente o impacto revolucionário do Evangelho de Tomé, precisamos nos transportar aos primeiros séculos do cristianismo, uma era de fervor espiritual, diversidade doutrinária e, finalmente, consolidação institucional. Nos primeiros 300 anos após a morte de Jesus,
O cristianismo não era a religião unificada que conhecemos hoje. Existiam dezenas de grupos cristãos distintos, cada um com suas próprias interpretações dos ensinamentos de Jesus, seus próprios textos sagrados e suas próprias práticas espirituais. Essa diversidade não era encarada como algo negativo. Ao contrário, representava a riqueza e a profundidade da mensagem cristã primitiva. Nesse cenário de pluralidade espiritual, o Evangelho de Tomé circulava amplamente entre as comunidades cristãs primitivas, especialmente no Egito e na Síria. Era tido como um texto sagrado e autêntico por muitos seguidores de Jesus, que enxergavam em seus ensinamentos um guia direto para a iluminação espiritual. Os primeiros cristãos que utilizavam este Evangelho não se consideravam hereges ou desviados. Eles se viam como os verdadeiros herdeiros da tradição de Jesus, preservando ensinamentos que outros haviam esquecido ou distorcido. As palavras contidas no Evangelho de Tomé apresentam um Jesus muito distinto daquele que encontramos nos evangelhos canônicos. Aqui, Jesus não discorre principalmente sobre pecado e salvação externa, mas sim sobre conhecimento interior e transformação pessoal. Seus ensinamentos focam em auxiliar as pessoas a descobrirem sua verdadeira natureza divina, a reconhecerem que o reino dos céus não é um lugar externo ao qual se chega após a morte, mas uma realidade presente que pode ser experimentada aqui e agora através do conhecimento correto e da prática espiritual adequada. Uma das características mais marcantes deste evangelho é sua ênfase na gnose, palavra grega que significa conhecimento, mas não um conhecimento intelectual comum, e sim um conhecimento experiencial, direto da realidade divina. Segundo os ensinamentos preservados neste texto, cada pessoa carrega dentro de si uma centelha divina que pode ser despertada e desenvolvida até alcançar a mesma consciência iluminada que Jesus manifestou. Essa perspectiva era radical na época e continua sendo radical hoje, pois sugere que a divindade não está separada da humanidade, mas é nossa verdadeira natureza essencial. Estudos acadêmicos revelaram que o Evangelho de Tomé reflete uma tradição cristã muito antiga, que coexistia paralelamente às tradições que, eventualmente, se tornariam os evangelhos canônicos. Essa tradição enfatizava o ensino direto de mestre para discípulo, a transmissão de conhecimento secreto e a experiência mística pessoal como o caminho para a salvação. Para esses primeiros cristãos, seguir a Jesus não significava meramente aceitar certos dogmas ou participar de rituais específicos, mas sim embarcar em uma jornada pessoal de transformação espiritual, que, por fim, levaria ao mesmo estado de consciência que Jesus havia alcançado. Mas aqui reside o primeiro grande segredo que as autoridades religiosas posteriores não queriam que as pessoas soubessem. Esses ensinamentos sugeriam que cada indivíduo poderia atingir a iluminação por si mesmo, sem a necessidade de intermediários institucionais. Imagine o impacto que isso teria em uma organização religiosa que se consolidava como a única mediadora válida entre Deus e a humanidade. Se as pessoas pudessem acessar diretamente a experiência divina, qual seria o papel dos sacerdotes, bispos e da hierarquia eclesiástica em geral? Essa tensão entre o cristianismo institucional emergente e as tradições mais místicas e diretas se intensificou durante os séculos II e III. Enquanto a Igreja desenvolvia estruturas organizacionais mais complexas e doutrinas mais definidas, textos como o Evangelho de Tomé começaram a ser vistos não como complementares, mas como competitivos e potencialmente perigosos para a unidade e a autoridade da instituição religiosa em formação. As implicações desses ensinamentos vão muito além de meras diferenças teológicas. Quando examinamos cuidadosamente as palavras atribuídas a Jesus neste Evangelho, deparamo-nos com uma filosofia espiritual que desafia fundamentalmente a maneira como fomos condicionados a entender a religião, a espiritualidade e nosso próprio potencial como seres humanos. Uma das declarações mais impactantes que encontramos é quando Jesus afirma que aqueles que beberem de sua boca se tornarão como ele, e ele se tornará como eles. Esta não é uma metáfora casual. É uma declaração revolucionária sobre a natureza da consciência espiritual,
e a possibilidade de transformação humana. Pesquisas acadêmicas demonstraram que essa perspectiva era compartilhada por múltiplas comunidades cristãs primitivas que existiam da Síria ao Egito. Esses grupos, que os historiadores hoje chamam de cristãos gnósticos, não viam Jesus principalmente como um sacrifício pelos pecados da humanidade, mas como um mestre iluminado que viera para despertar outros à sua própria natureza divina. Para eles, a crucificação não era o evento central da mensagem cristã. O evento central era a transmissão de conhecimento secreto que podia libertar as pessoas da ignorância espiritual e levá-las à mesma realização que Jesus havia alcançado. Este evangelho contém ensinamentos que tocam diretamente o cerne das perguntas que a humanidade tem feito a si mesma por milênios. Qual é nossa verdadeira origem? Qual é nosso real potencial como seres conscientes? O que significa de fato ser criado à imagem de Deus? As respostas que encontramos aqui são tão profundas que, literalmente, poderiam mudar a forma como uma pessoa vive sua vida inteira. Jesus fala de um estado de unidade com o Pai que não é exclusivo dele, mas que é o destino natural de toda a humanidade. Ele fala de um reino que não está no céu ou debaixo da terra, mas estendido sobre a terra, invisível para aqueles que não desenvolveram a percepção correta. Se você se sente intrigado por essas revelações e quer aprofundar-se mais nesses mistérios que estiveram ocultos por tanto tempo, convido você a se inscrever neste canal e ativar as notificações. Estamos apenas começando a explorar as profundezas desses textos antigos, e nos próximos vídeos vamos desvendar segredos ainda mais impactantes sobre os ensinamentos originais de Jesus que as autoridades religiosas não queriam que você soubesse. Não perca essas revelações que poderiam transformar completamente sua compreensão da espiritualidade. Mas retornemos às palavras secretas de Jesus e seu real significado. Um dos ensinamentos mais perturbadores para as autoridades religiosas posteriores era a afirmação de que o reino de Deus já está presente. Mas a maioria das pessoas não o percebe devido ao seu estado de consciência. Esse ensinamento implica que a salvação não é algo que ocorre após a morte como recompensa pela fé correta, mas algo que pode ser experimentado imediatamente, através do despertar da consciência. Imagine as implicações disso. Se as pessoas pudessem acessar o reino de Deus aqui e agora, através de sua própria transformação interna, que necessidade teriam de uma instituição religiosa que promete salvação futura em troca de obediência presente? O Evangelho de Tomé também contém ensinamentos específicos sobre como alcançar essa transformação de consciência. Jesus fala da necessidade de se tornar como crianças, mas não no sentido de ingenuidade ou simplicidade, e sim no sentido de recuperar um estado de percepção direta e imediata da realidade. Crianças pequenas ainda não foram completamente condicionadas pelas limitações conceituais que a sociedade impõe à percepção adulta. Elas veem o mundo com olhos novos, sem os filtros de expectativas e preconceitos que gradualmente obscurecem nossa visão natural. Estudos especializados revelaram que esses ensinamentos sobre o estado de consciência infantil possuem paralelos notáveis com tradições místicas de outras culturas, incluindo o taoísmo chinês e certas escolas do hinduísmo. Isso sugere que Jesus estava compartilhando princípios universais sobre a natureza da consciência que transcendem as limitações culturais e religiosas específicas. Ele não estava fundando uma nova religião exclusiva, mas sim apontando verdades eternas sobre o potencial humano que podem ser reconhecidas por qualquer pessoa disposta a olhar além dos condicionamentos superficiais de sua cultura particular. Outro ensinamento revolucionário que encontramos é a declaração de que aqueles que encontraram o mundo e se tornaram ricos deveriam renunciar ao mundo. Mas isso não se refere necessariamente à renúncia material. Pesquisas revelam que se trata de um tipo específico de desapego psicológico, a capacidade de participar plenamente da vida mundana sem ser escravizado por ela. É a diferença entre usar o mundo e ser usado pelo mundo, entre participar da vida a partir de um centro de paz interior e ser arrastado constantemente pelas turbulências externas.
Essa compreensão do desapego iluminado era vista como extremamente perigosa pelas autoridades religiosas que estavam estabelecendo controle social através do medo e da dependência. Se as pessoas pudessem encontrar paz e realização através de sua própria transformação interna, elas se tornariam menos dependentes de sistemas externos de controle e autoridade. Elas se tornariam mais difíceis de manipular através do medo do castigo eterno ou das promessas de recompensas futuras. O Evangelho também contém ensinamentos específicos sobre a natureza da luz interior. Jesus fala de si mesmo como a luz que ilumina a todas as pessoas, mas também indica que essa mesma luz existe dentro de cada ser humano. A diferença entre ele e os outros não é que ele possua algo que os outros não têm, mas que ele reconheceu e manifestou completamente o que todos possuem potencialmente. Esta é talvez a mais radical de todas as lições, que a diferença entre Jesus e a humanidade comum não é uma diferença de natureza essencial, mas uma diferença de realização e manifestação. As implicações dessa compreensão sobre a luz interior eram tão revolucionárias que imediatamente podemos entender por que certos grupos de poder se sentiram ameaçados. Se cada pessoa possui inerentemente a mesma essência divina que Jesus simplesmente reconheceu e manifestou mais completamente, então toda a estrutura hierárquica de mediação religiosa se torna desnecessária. Não são necessários intermediários especiais entre o indivíduo e o divino. Não são exigidas instituições complexas para administrar a salvação. Não são precisos sacerdotes especialmente ungidos para interpretar a vontade divina. Cada pessoa se torna seu próprio templo, seu próprio sacerdote, seu próprio caminho direto para a realização espiritual. Pesquisas especializadas demonstraram que essa perspectiva de autorrealização direta era conhecida em várias tradições místicas do mundo antigo, mas raramente era ensinada abertamente devido às suas implicações sociais disruptivas. Os mistérios eleusinos na Grécia, certas correntes do judaísmo esotérico e as tradições órficas continham elementos semelhantes, mas geralmente reservados para iniciados selecionados que haviam demonstrado tanto sua preparação psicológica quanto sua discrição social. Jesus, segundo o Evangelho de Tomé, estava compartilhando esses princípios de forma mais aberta, o que era percebido como extremamente perigoso pelas estruturas de poder estabelecidas. O texto contém também ensinamentos específicos sobre a natureza do tempo e da eternidade, que desafiam as concepções lineares convencionais. Jesus fala do reino não como algo que chegará no futuro, mas como algo que já existe aqui e agora, para aqueles que têm olhos para vê-lo. Essa perspectiva do tempo presente eterno elimina a dependência psicológica em promessas futuras e castigos postergados. Elimina o controle que pode ser exercido sobre as pessoas através da manipulação de suas esperanças e medos sobre o futuro. Quando as pessoas reconhecem que a realização espiritual está disponível imediatamente, neste momento presente, elas se tornam menos suscetíveis à manipulação baseada em recompensas e castigos futuros. Estudos especializados sugerem que essa compreensão do tempo presente eterno era particularmente ameaçadora para as autoridades porque minava um dos mecanismos de controle social mais eficazes, o adiamento da gratificação espiritual. Se as pessoas pudessem encontrar paz, significado e realização no momento presente, elas se tornariam menos dependentes de sistemas que prometiam felicidade futura em troca de obediência presente. Elas se tornariam menos dispostas a sacrificar seu bem-estar atual por promessas de recompensas em outro mundo ou em outro tempo. Outra dimensão revolucionária do texto reside em seus ensinamentos sobre a natureza da sabedoria versus o conhecimento acumulativo. Jesus distingue entre aqueles que acumularam informações intelectuais e aqueles que desenvolveram compreensão direta. A sabedoria, segundo esses ensinamentos, não provém da acumulação de conceitos e teorias, mas de uma transformação fundamental da percepção. É a diferença entre conhecer sobre a luz e ser luz, entre estudar a água e saciar a sede, entre analisar o amor e amar verdadeiramente. Essa distinção era percebida como ameaçadora pelas instituições educacionais e religiosas que baseavam sua autoridade no controle da informação e na interpretação de textos sagrados.
Se a verdadeira sabedoria provém da transformação interna direta, mais do que do estudo acadêmico, então os especialistas em textos e os intérpretes oficiais perdem sua posição privilegiada como mediadores necessários do conhecimento espiritual. Pessoas comuns poderiam, potencialmente, acessar níveis de compreensão que os eruditos profissionais não haviam alcançado, simplesmente através da sinceridade de sua busca interior e da profundidade de sua transformação pessoal. Os ensinamentos sobre a natureza da dualidade representam outra área onde o Evangelho de Tomé apresenta perspectivas consideradas perigosamente subversivas. Jesus fala em fazer dos dois um, em transcender as divisões artificiais entre opostos que normalmente dominam o pensamento humano. Isso inclui a transcendência de divisões entre sagrado e profano, espiritual e material, interior e exterior, masculino e feminino, rico e pobre, educado e ignorante. Quando essas divisões são reconhecidas como construções conceituais, mais do que como realidades absolutas, toda a estrutura social baseada em hierarquias e separações torna-se questionável. Evidências históricas indicam que essa perspectiva de unidade transcendente era particularmente problemática para sociedades organizadas em torno de distinções rígidas de classe, gênero, educação e pureza ritual. Se todas essas divisões são, no fim, ilusórias sob a ótica da consciência desperta, então os privilégios e as restrições baseados em tais divisões perdem sua justificação última. Isso não significa que as diferenças práticas desapareçam, mas que perdem seu caráter absoluto e seu poder intrínseco de forjar abismos psicológicos entre os indivíduos. O Evangelho em questão também desvela ensinamentos particulares sobre a natureza da morte e da imortalidade, que subvertem tanto as concepções materialistas quanto as sobrenaturalistas tradicionais. Jesus alude àqueles que experimentaram a morte e nela não encontraram amargor, sugerindo que a morte física é uma transição passível de ser vivenciada conscientemente ainda em vida. Trata-se da morte psicológica do ego apartado, a dissolução da identidade limitada, aquela que se confunde integralmente com o corpo físico e a personalidade transitória. Investigações sugerem que esta compreensão da morte consciente era conhecida em diversas tradições místicas, mas raramente discutida abertamente, pois exigia uma preparação psicológica considerável e era facilmente mal interpretada por mentes despreparadas. A morte do ego é inicialmente percebida como uma ameaça extrema pela personalidade comum, que se identifica por completo com seus limites atuais. Somente através de uma transformação gradual da identidade pode essa morte psicológica ser experimentada como libertação e não como aniquilação. Quando os indivíduos desenvolvem a capacidade de vivenciar conscientemente a morte do ego apartado, mantendo a plena vitalidade do corpo físico, tornam-se naturalmente menos temerosos da morte física. Isso os torna mais difíceis de controlar através do medo da morte, um dos motivadores mais poderosos para a conformidade social. Adicionalmente, diminui sua dependência de promessas de imortalidade pessoal, oferecidas por instituições religiosas, pois descobriram diretamente que sua natureza essencial transcende tanto o nascimento quanto a morte do corpo físico. Especialistas em estudos bíblicos notaram que o Evangelho apresenta uma compreensão peculiar do tempo e da eternidade, em nítido contraste com as concepções lineares dominantes no pensamento ocidental. Jesus refere-se ao reino dos céus como algo já presente, não como uma promessa futura, sugerindo que a transformação espiritual ocorre numa dimensão atemporal que está sempre disponível para aqueles que desenvolvem os olhos para ver. Esta perspectiva do presente eterno desafia fundamentalmente as estruturas de poder que dependem de manter as pessoas focadas em recompensas futuras em troca de obediência presente. Quando os indivíduos descobrem que a plenitude espiritual está acessível agora, tornam-se menos suscetíveis a manipulações baseadas em promessas de salvação futura ou ameaças de castigo eterno. Os ensinamentos sobre o presente eterno também revelam uma compreensão sofisticada da consciência que transcende as limitações do pensamento sequencial. Pesquisas indicam que essa compreensão era conhecida em diversas tradições contemplativas, mas geralmente mantida reservada para praticantes avançados,
pois exige uma transformação fundamental de como a mente processa a experiência. O pensamento ordinário opera através da comparação constante entre passado, presente e futuro, criando uma sensação de movimento temporal que mantém a mente num estado de busca perpétua. A consciência do presente eterno permite vivenciar a completude que existe além do tempo psicológico, o que naturalmente reduz a ansiedade e o desespero que alimentam muitas formas de dependência institucional. O Evangelho também contém referências específicas à natureza do conhecimento verdadeiro que distinguem claramente entre informação acumulada e sabedoria direta. Jesus fala daqueles que encontraram a interpretação das palavras secretas e não provarão a morte, sugerindo que existe um tipo de compreensão que transcende completamente o conhecimento conceitual. Esse conhecimento direto não pode ser transmitido através de palavras ou símbolos, embora as palavras possam servir como sinalizadores que apontam para a experiência direta. Estudos sugerem que essa distinção entre conhecimento conceitual e sabedoria direta era fundamental nos ensinamentos originais, mas foi gradualmente perdida quando as tradições se institucionalizaram e passaram a enfatizar a doutrina em detrimento da experiência. A sabedoria direta emerge espontaneamente quando a mente se torna completamente silenciosa e receptiva, permitindo que a realidade se revele sem a interferência de conceitos pré-existentes. Esse tipo de conhecimento não pode ser controlado ou monopolizado por instituições, pois surge unicamente da receptividade individual e não depende de autoridades externas. Quando os indivíduos desenvolvem acesso à sabedoria direta, tornam-se naturalmente menos dependentes de interpretações autoritárias da realidade e mais capazes de discernir por si mesmos o que é verdadeiro e benéfico. Isso representa uma ameaça fundamental a qualquer sistema que dependa de manter as pessoas em dependência intelectual ou espiritual. Evidências históricas revelam que os ensinamentos continham instruções específicas sobre como cultivar estados de consciência que permitiam o acesso à sabedoria direta. Essas instruções incluíam práticas de atenção sustentada, contemplação silenciosa e formas específicas de autoindagação que gradualmente dissolviam as identificações limitantes que mantêm a consciência aprisionada em padrões habituais de percepção. Contudo, essas práticas exigem dedicação considerável e não podem ser realizadas superficialmente como rituais externos. Devem ser empreendidas com sinceridade plena e com a disposição de enfrentar tudo o que surge na consciência, sem resistência ou julgamento. As práticas contemplativas descritas no Evangelho também exigem uma compreensão madura da diferença entre supressão e transcendência. Muitas tradições espirituais interpretaram erroneamente os ensinamentos sobre a transcendência do ego como instruções para suprimir ou negar aspectos da experiência humana. O Evangelho sugere uma abordagem mais sutil que envolve o reconhecimento completo de todos os conteúdos da consciência, enquanto se mantém uma identidade que não é limitada por nenhum conteúdo particular. Isso permite uma integração genuína de toda a experiência humana dentro de uma compreensão expandida da identidade. Pesquisas indicam que essa compreensão da integração transcendente era particularmente relevante para as questões de sexualidade, emoções intensas e outros aspectos da experiência humana que frequentemente foram demonizados por tradições religiosas repressivas. O Evangelho sugere que esses aspectos da experiência podem ser completamente honrados e vivenciados sem criar identificação limitante, permitindo uma espiritualidade que inclui a totalidade da vida humana, em vez de exigir sua negação ou supressão. Essa perspectiva integrativa era especialmente ameaçadora para sistemas religiosos que dependiam de criar culpa e repressão sexual como mecanismos de controle. O texto também revela uma compreensão particular da relação entre o indivíduo e a comunidade que transcende tanto o individualismo egoísta quanto o coletivismo repressivo. Jesus fala da importância de se tornar um ser humano completo, ao mesmo tempo em que reconhece a unidade fundamental de toda a existência. Essa perspectiva permite o desenvolvimento completo da individualidade única, sem criar separação ou competição com outros. Quando os indivíduos desenvolvem essa compreensão madura da individualidade não separada, tornam-se capazes de contribuir genuinamente para o bem-estar coletivo,
sem sacrificar sua autenticidade pessoal. Essa síntese de individualidade e unidade era particularmente problemática para sistemas sociais organizados em torno de conformidade forçada ou competição destrutiva. Pessoas que desenvolveram individualidade autêntica dentro de uma compreensão de unidade fundamental tornam-se difíceis de manipular através de pressão social, porque seu senso de valor não depende de aprovação externa. Simultaneamente, tornam-se naturalmente colaborativas e compassivas, pois reconhecem que seu bem-estar genuíno está inseparavelmente conectado ao bem-estar de todos os seres. Os sistemas políticos e religiosos da época reconheceram imediatamente a natureza revolucionária desses ensinamentos e iniciaram esforços sistemáticos para suprimi-los. Evidências históricas sugerem que as autoridades compreendiam perfeitamente que essas ideias representavam uma ameaça existencial, não apenas para estruturas de poder específicas, mas para todo o conceito de autoridade externa como base para a organização social. Quando os indivíduos desenvolvem a capacidade de acessar diretamente a sabedoria e experimentar realização espiritual sem intermediários institucionais, toda a estrutura de controle religioso se torna irrelevante. Essa compreensão levou a campanhas coordenadas de destruição que incluíram não apenas a queima de textos, mas também a eliminação sistemática de pessoas que preservavam esses ensinamentos oralmente. Pesquisas indicam que essas campanhas de supressão foram particularmente intensas, porque os ensinamentos continham elementos específicos que tornavam impossível sua cooptação por sistemas de poder existentes. Ao contrário de muitas tradições espirituais que podem ser modificadas para servir a propósitos institucionais, os ensinamentos preservados no Evangelho continham salvaguardas intrínsecas contra a distorção. A insistência na realização direta significava que qualquer versão institucionalizada automaticamente perderia seu poder transformativo. A eliminação completa tornou-se a única opção viável para autoridades que dependiam de manter populações em estados de dependência espiritual e confusão existencial. O processo de supressão envolveu múltiplas estratégias que operaram simultaneamente durante vários séculos. As autoridades desenvolveram narrativas alternativas que apresentavam versões domesticadas dos ensinamentos originais, focando em elementos que podiam ser utilizados para reforçar obediência e conformidade social. Esses esforços foram particularmente bem-sucedidos, porque aproveitaram tendências psicológicas naturais para a evitação de responsabilidade pessoal e a busca de figuras externas de autoridade. Muitas pessoas acharam mais cômodo aceitar versões simplificadas que exigiam apenas crença e obediência ritual, em vez da transformação profunda da consciência que os ensinamentos originais demandavam. Estudos sugerem que as técnicas de supressão incluíram a criação deliberada de confusão doutrinária, que tornou extremamente difícil para pessoas comuns distinguir entre ensinamentos autênticos e versões distorcidas. As autoridades promoveram múltiplas interpretações contraditórias simultaneamente, criando um ambiente de debate teológico que obscureceu a clareza direta das instruções práticas originais. Essa estratégia foi particularmente eficaz porque aproveitou a tendência intelectual para a complicação e o debate como substitutos para a prática direta e a realização pessoal. A supressão também envolveu a institucionalização sistemática de práticas que originalmente haviam sido desenvolvidas para a libertação pessoal. Rituais projetados para facilitar estados expandidos de consciência foram transformados em cerimônias formais que reforçavam hierarquias institucionais. Práticas de meditação e contemplação foram codificadas em formas que exigiam supervisão clerical e se tornaram mecanismos de controle, em vez de ferramentas de emancipação. Essa transformação foi particularmente insidiosa porque preservou as formas externas das práticas originais, enquanto eliminava completamente sua função libertadora. Evidências históricas revelam que as campanhas de supressão foram acompanhadas por esforços coordenados para reescrever a história e criar narrativas oficiais que eliminaram qualquer referência aos ensinamentos originais ou aos seus efeitos transformativos. Gerações inteiras cresceram sem conhecimento algum de que existiam alternativas aos sistemas doutrinários oficialmente sancionados. Essa amnésia cultural foi mantida através de controle educativo,
que assegurou que apenas versões autorizadas dos ensinamentos fossem transmitidas a novas gerações. As consequências dessas campanhas de supressão estenderam-se muito além do âmbito religioso e afetaram fundamentalmente o desenvolvimento da consciência humana durante períodos históricos extensos. Sociedades inteiras perderam acesso a conhecimento prático sobre o funcionamento da consciência e as possibilidades de desenvolvimento humano. Essa perda criou culturas caracterizadas por confusão existencial, dependência de autoridades externas e incapacidade de navegar perguntas fundamentais sobre significado e propósito, sem recorrer a sistemas de crenças impostos externamente. O impacto mais devastador da supressão foi a perda de tradições vivas que podiam transmitir compreensão prática sobre a natureza da realidade e métodos para a realização direta. Sem essas tradições, as pessoas ficaram dependentes de sistemas conceituais abstratos que não podiam proporcionar satisfação genuína ou resolução para as perguntas existenciais fundamentais. Essa dependência criou as condições psicológicas que permitiram o florescimento de diversas formas de fundamentalismo, materialismo nihilista e outros sistemas ideológicos que prometiam certeza sem exigir o trabalho interior necessário para a compreensão autêntica. Especialistas observaram que as técnicas utilizadas nessas campanhas históricas de supressão estabeleceram precedentes que continuaram a influenciar os métodos de controle social durante séculos posteriores. A compreensão de como eliminar tradições de sabedoria, enquanto mantinha populações em estados de dependência doutrinária, tornou-se uma ferramenta fundamental para a manutenção de estruturas de poder que dependiam da ignorância e confusão popular. Essas técnicas foram refinadas e aplicadas repetidamente cada vez que surgiam movimentos que ameaçavam sistemas estabelecidos de autoridade. A recuperação do Evangelho de Tomé e outros textos similares representa, portanto, não apenas uma descoberta arqueológica, mas um evento de significado profundo para o desenvolvimento futuro da consciência humana. Esses textos fornecem evidência direta de possibilidades humanas que haviam sido sistematicamente obscurecidas e oferecem acesso renovado a métodos práticos para a realização dessas possibilidades. Contudo, seu redescoberta também revela a extensão do dano cultural causado por séculos de supressão sistemática e a magnitude do trabalho requerido para restaurar tradições vivas de sabedoria prática. A redescoberta desses ensinamentos ocultos nos obriga a confrontar uma realidade incômoda sobre a natureza do conhecimento autêntico em nosso mundo moderno. Durante décadas, acadêmicos trabalharam meticulosamente para reconstruir não apenas os textos perdidos, mas também as metodologias práticas que esses documentos descreviam para o desenvolvimento da consciência humana. O que encontraram desafia fundamentalmente as suposições que a maioria das pessoas mantém sobre as limitações do potencial humano e a natureza da própria realidade. Pesquisas revelam que os ensinamentos preservados no Evangelho de Tomé continham instruções específicas para técnicas de desenvolvimento interior, que produziam resultados verificáveis e reproduzíveis. Essas técnicas não dependiam de crenças particulares ou afiliações religiosas, mas funcionavam como métodos empíricos para a exploração direta de estados expandidos de consciência e compreensão. Os resultados dessas práticas incluíam capacidades que sociedades modernas considerariam extraordinárias, mas que aparentemente eram consideradas desenvolvimentos naturais do potencial humano pelas comunidades que preservaram essas tradições. Evidências sugerem que essas metodologias produziam transformações na percepção que permitiam aos praticantes acessar diretamente formas de conhecimento que normalmente permanecem inacessíveis para a consciência ordinária. Esse acesso direto eliminava a necessidade de intermediários institucionais e criava indivíduos capazes de navegar questões existenciais fundamentais através de experiência pessoal verificada, em vez de depender de autoridades externas. A implicação política de tais capacidades era profunda, já que populações compostas de indivíduos com acesso direto à compreensão transcendente seriam inerentemente resistentes a formas de controle baseadas na manipulação de crenças e informações. Essa resistência natural à manipulação tornou a preservação dessas tradições incompatível com sistemas políticos que dependiam do controle sobre o acesso ao conhecimento
para manter estruturas hierárquicas de poder. Estudos documentaram que as técnicas específicas descritas nesses textos incluíam métodos precisos para a observação direta da natureza da consciência, práticas para o desenvolvimento de estados de percepção não ordinários e sistemas organizados para a transmissão de compreensão realizada de mestres experientes a estudantes preparados. Essas metodologias criavam linhagens de conhecimento prático que podiam perpetuar-se independentemente de instituições oficiais e que produziam indivíduos capazes de verificar pessoalmente a validade dos ensinamentos através de sua própria experiência direta. A existência de tais linhagens representava uma ameaça fundamental para qualquer sistema que exigisse monopólio sobre a interpretação da verdade espiritual ou filosófica, pois proporcionava métodos alternativos para acessar o mesmo conhecimento que as instituições afirmavam controlar exclusivamente. A sofisticação dessas técnicas surpreendeu pesquisadores que inicialmente esperavam encontrar apenas ensinamentos filosóficos abstratos ou especulações metafísicas sem aplicação prática. Em vez disso, descobriram sistemas detalhados de prática interior que haviam sido desenvolvidos e refinados durante séculos de experimentação e aplicação. Esses sistemas incluíam métodos específicos para a preparação psicológica, técnicas precisas para a indução de estados alterados de consciência e critérios objetivos para avaliar o progresso e verificar resultados. A natureza empírica dessas metodologias sugere que as comunidades que as desenvolveram estavam comprometidas com a verificação experimental de suas descobertas, em vez de com a preservação de dogmas teóricos sem confirmação prática. Especialistas observaram que a perda dessas tradições práticas criou um vazio na cultura humana que nunca foi adequadamente preenchido pelos sistemas que as substituíram. As instituições que emergiram após a supressão das tradições originais focaram primariamente na transmissão de conceitos e crenças, em vez de no desenvolvimento de capacidades verificáveis ou na facilitação de experiência direta. Essa transição de prática verificável para a crença teórica representou uma mudança fundamental na compreensão humana sobre a natureza do conhecimento espiritual e as possibilidades para o desenvolvimento individual. As consequências dessa transição incluíram a perda gradual de métodos eficazes para a resolução de problemas existenciais fundamentais e o desenvolvimento de culturas caracterizadas por incerteza crônica sobre questões relacionadas a significado e propósito. Pesquisas contemporâneas sobre os textos redescobertos começaram a revelar detalhes específicos sobre como essas metodologias antigas funcionavam na prática. Os textos descrevem processos sistemáticos para a purificação da percepção, que permitiam aos praticantes distinguir entre projeções mentais e a percepção direta da realidade. Incluíam técnicas para o desenvolvimento de estados de concentração profunda, que facilitavam o acesso a níveis de consciência normalmente inacessíveis durante a atividade mental ordinária. Também continham instruções para a observação direta dos processos pelos quais a consciência individual se relaciona com a consciência universal, proporcionando uma compreensão experiencial sobre a natureza fundamental da identidade e da existência. Mas talvez o mais revolucionário nesses achados seja a revelação de que as capacidades descritas nesses textos antigos não eram consideradas sobrenaturais ou milagrosas pelas comunidades que as desenvolveram. Em vez disso, eram compreendidas como desenvolvimentos naturais do potencial humano, que podiam ser cultivados através da aplicação sistemática de técnicas apropriadas. Essa perspectiva naturalística sobre capacidades extraordinárias sugere que as limitações que as sociedades modernas consideram normais para o funcionamento humano podem ser, em grande parte, artificiais e resultado da perda de conhecimento sobre métodos eficazes para o desenvolvimento de um potencial latente. Os arquivos preservados indicam que as comunidades que mantinham essas tradições desenvolveram sistemas sofisticados de treinamento que podiam guiar indivíduos de estados ordinários de consciência a realizações profundas sobre a natureza da realidade e o potencial humano. Esses sistemas incluíam métodos para a identificação de candidatos apropriados para treinamento avançado,
técnicas para a preparação gradual da psique para experiências intensas e protocolos para a integração de insights realizados na vida prática cotidiana. A existência de tais sistemas sugere que as comunidades antigas possuíam uma compreensão sofisticada da psicologia do desenvolvimento espiritual e haviam desenvolvido métodos eficazes para facilitar transformações genuínas na consciência humana. As implicações desses achados para a compreensão contemporânea do potencial humano são profundas. Se as capacidades descritas nesses textos realmente representam possibilidades naturais do desenvolvimento humano, que foram sistematicamente suprimidas, em vez de perdidas acidentalmente, então a restauração dessas tradições poderia facilitar uma revolução na compreensão humana sobre a natureza da consciência e as possibilidades para a evolução individual e coletiva. Essa perspectiva sugere que muitos dos problemas existenciais que caracterizam a vida moderna poderiam ser resolvidos através da redescoberta de métodos antigos para o desenvolvimento de capacidades inerentes que permanecem latentes na maioria dos indivíduos contemporâneos. No entanto, a integração dessas compreensões em culturas modernas apresenta desafios significativos que vão muito além da simples tradução de textos antigos ou da replicação de práticas históricas. As sociedades contemporâneas estão organizadas de formas que pressupõem limitações particulares sobre o potencial humano e que oferecem pouco suporte para indivíduos que desenvolvem capacidades que transcendem essas limitações assumidas. A restauração efetiva de tradições de sabedoria prática exige não apenas a recuperação de técnicas específicas, mas também a criação de contextos culturais que possam sustentar e nutrir o desenvolvimento de capacidades extraordinárias, sem criar isolamento social ou incompatibilidade cultural para indivíduos que empreendem tal desenvolvimento. Estudos sugerem que a integração bem-sucedida dessas tradições redescobertas em contextos modernos requer uma compreensão sofisticada tanto das metodologias originais quanto das condições psicológicas e sociais que prevalecem nas culturas contemporâneas. Essa integração não pode ser alcançada simplesmente pela imitação de práticas antigas, mas exige a adaptação criativa de princípios fundamentais às circunstâncias modernas, mantendo a eficácia essencial das técnicas originais. O desenvolvimento de tais adaptações requer indivíduos que tenham alcançado uma compreensão profunda, tanto das tradições antigas quanto das necessidades específicas dos contextos culturais contemporâneos. A evidência preservada nesses textos ocultos também revela que as comunidades que mantinham essas tradições compreendiam que a transmissão efetiva de conhecimento prático requer relacionamentos pessoais diretos entre mestres realizados e alunos preparados. Essa compreensão contradiz as suposições modernas sobre a possibilidade de transmitir conhecimento transformador através de métodos impessoais como livros, palestras ou meios de comunicação em massa. Os textos sugerem que, embora a informação conceitual possa ser transmitida por meios impessoais, a transmissão real de capacidades desenvolvidas exige contato direto com indivíduos que realizaram essas capacidades em sua própria experiência e que podem facilitar um despertar semelhante em outros, através de métodos que vão além da simples comunicação verbal ou conceitual. Obrigado por assistir a este vídeo até o final. Nos vemos no próximo.